Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Em outra versão ele traz assim, ó. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Ou seja, ele mudou a palavra medo por timidez. A timidez e o medo parecem ser coisas que são um pouquinho semelhantes, talvez. Que fazem a gente ficar retraído, que faz a gente parar, que faz a gente questionar, que faz a gente ter insegurança, ficar perdido, não sabe para onde vai, não, fica divagando. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, medo e fé. Então, se você já é um interessado, uma pessoa interessada por Jesus, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Eu estava pensando em uma história que aconteceu comigo sobre fé. E nós precisamos aprender o princípio da fé no nosso dia a dia como pessoa, no nosso âmbito espiritual, para poder ter mais facilidade de trazer ele para o nosso dia a dia. Lógico que tem pessoas que não cuidam da parte espiritual e tem muito resultado no trabalho, na vida, nos afazeres, porque entendeu sobre a fé, mas às vezes se destroem e perdem tudo. É como construir um castelo na areia, como a Bíblia diz. Por isso que a parte espiritual, entender a fé no âmbito espiritual, cria uma fortaleza para tudo aquilo que nós vamos construir no dia a dia. Isso foi interessante, essa reflexão, esse trocadilho. Então eu sou corretor de imóveis e eu quero contar uma história, não gosto de falar muito de mim, que eu sei que quem se interessa por mim, né? Mas é um testemunho que eu acho que vai fazer sentido e vai ajudar. Então, assim, eu era corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis, na verdade, eu era do marketing numa imobiliária. E eu fui trabalhando muito lá nessa imobiliária, né? Cuidava da parte de foto, de vídeo, fazia as descritivas, cuidava das placas, cuidava era quase dono da imobiliária lá, eu dava suporte aos corretores para eles poderem fazer gol, né? Eu era o que ficava para trás lá, fazendo a estratégia, e eles faziam o gol. E eu via que mesmo eu me dedicando, esses corretores não davam tanto valor e não davam tanto empenho, não cuidavam dos contatos como deviam cuidar, não tinham a comunicação como devia ter. E isso me desanimava. Falava, poxa, podia ser eu. Comecei a visualizar, comecei a fazer conta. Falei, se esses corretores que nem se dedicam tanto acabam vendendo por ano 2, 3 imóveis, eu acho que eu consigo. Daí eu fiz um cálculo, pensei, se eu vender essa quantidade, eu vou ganhar mais que eles. E eles nem fazem muito, então eu acredito que se eu fizer um pouquinho mais que eles, eu vou conseguir pelo menos vender 3 ou mais. Né? Foi esse mais ou menos o cálculo que eu fiz. Falei, vou procurar uma imobiliária. A ideia era morar mais próximo possível da minha casa, trabalhar mais próximo possível da minha casa. Encontrei essa imobiliária, comecei a trabalhar lá. E eu tinha 6 meses para dar certo. Eu me planejei, eu visualizei. Então, o que me fez eu largar daquela imobiliária foi visualizar. Eu pensei, cara, é só fazer isso, só falar com essas pessoas, é só... Né, eu já sabia, já tinha arquitetado todo o projeto. Então, dos princípios da fé é a certeza do que você vai fazer. Então, a fé é a certeza das coisas que a gente espera, mas não está materializado ainda. Você não realizou aquilo ainda. Esse é um dos primeiros ensinamentos que a Bíblia nos traz, né? Que a fé é a certeza. Então, eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Por isso que eu larguei meu emprego. Então, presta atenção que aqui já está começando o nosso vídeo, a parte boa. Porque eu não entendia isso, sabe? Não vivia isso na prática. Eu vivia questionando Deus e parecia que comigo nunca ia acontecer nada e que eu nunca ia ter o meu espaço ao sol. E ainda estou muito iniciante, estou aprendendo, sou um menino pequeno, sou um menino novo na fé. Porém, esse testemunho me fez questionar e tanto que me levou a trazer esse vídeo. Então, eu tinha certeza. Só que quando eu tive certeza, eu fiquei inquieto. Eu não conseguia mais trabalhar como eu trabalhava antes. Eu achava injusto eu continuar ali não sendo tão produtivo. Então eu pedi para sair. Saí com essa certeza que ia dar certo. Saí sabendo o que eu ia fazer, com convicção. Sair já com destino. Tanto que no dia que eu pedi as contas, no outro dia eu falei, não, vou tirar um dia de descanso. Eu não consegui já
comecei a procurar imobiliário, já comecei a fazer algumas entrevistas e já ingressei. Coisa de uma semana já voltei a trabalhar. E eu tinha 6 meses. Então é como se, tipo, eu me preparei durante esse 1 ano, porque eu já não queria mais trabalhar CLT, né? Eu já falei, não, eu quero me empreender, eu quero buscar o meu próprio trabalho. Eu falei, só que acabou que as circunstâncias me levou a voltar a trabalhar numa empresa. E tudo bem. E eu já coloquei o prazo para sair, né? Que era 1 ano. Tanto que deu 11 meses eu saí da empresa que eu tava, da imobiliária que eu tava. Comecei, tinha 6 meses. Trabalhei o primeiro mês, sem ver R$ 1 no bolso. Trabalhei o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, faltando 1 mês que as coisas começaram a acontecer. Só que nesse período, eu estava trabalhando por fé, acreditando que aquilo ia dar certo. E quem trabalha na área de vendas sabe que vendas e ansiedade, vendas e medo, se você demonstrar isso, as coisas não acontecem. Você não consegue prospectar, você não consegue falar com as pessoas, você transmite essa ansiedade, esse medo para as pessoas. E eu acredito que foi Deus que me ajudou nisso, porque toda vez que eu pensava, que passava por essas aflições, porque não é fácil você passar 6 meses sem ver R$ 1 e o teu dinheiro indo pro ralo. Tanto que o primeiro mês, logo no primeiro mês, o meu carro estragou. Quero ver se eu coloco uma foto aqui, vou ver se eu lembro de colocar aqui. E é nesses momentos que eu fazia orações. Deus, o Senhor vai continuar me sustentando. Eu creio que vai dar certo. Eu não vou mais passar por isso. Eu vou continuar trabalhando. Qual que era a minha atitude diária? Era trabalhar muito. Focado. Dedicado naquilo. Só um objetivo. Sem... talvez eu vou fazer isso que talvez dê certo. Vou fazer isso porque se não der certo isso, vou fazer isso que vai dar certo isso aqui. Não tinha plano B, na verdade. Era o plano A, sempre o plano A, e o plano B era o plano A, entendeu? Eu coloquei toda a minha energia, eu coloquei todo o meu gás, eu coloquei toda a minha garra, coloquei toda a minha dedicação, concentrado em fazer uma coisa só, captação de imóvel. Porque eu entendia que eu tendo imóveis na carteira, eu tinha produto para oferecer. E o mais difícil na minha jornada foi isso, construir a carteira, porque eu passei 4 meses fazendo captação. Tanto que demorei 4... No final do 5º mês que eu comecei a vender. Essa é a verdade. Então foi captação. Daí começou a entrar primeiro imóvel, segundo imóvel, terceiro imóvel, quarto imóvel, quinto imóvel. Eu sempre orando, Deus, eu sei, eu vou... Quando faltar... Mesmo que falte R$ 1, quando eu gastar meu último R$ 1, daí sim eu vou pensar em considerar o que eu tô fazendo. Mas até então eu vou fazer só isso. E eu me dediquei, e eu trabalhei. Eu tenho uma gata aqui. Eu me trabalhei, eu dediquei e eu coloquei isso como o principal objetivo. E hoje eu percebo, até na parte de corretagem, assim, eu tô dando um exemplo porque é a minha área. Os corretores pegam, eu vou ser corretor, mas eu vou ser Uber, mas eu vou ser isso aqui, mas eu vou ser aquilo ali, mas eu vou trabalhar com consórcio, mas eu vou trabalhar com lançamentos, eu vou trabalhar com usados, porque o âmbito de corretagem ele é muito amplo. Se você não tiver um foco, você perde tempo. Então eu sempre ensino, né, o pessoal que está começando, foca em captar, que vai dar certo. E faz do jeito certo, sabe? Tenha convicção. Se tá com ansiedade, se tá com... Busque a Deus, tem que buscar a Deus. Isso que é difícil passar para as pessoas. Coloca toda a sua energia no trabalho. Se tá um pouquinho ansioso, que é normal, não demonstra, respira fundo, faz o teu trabalho com convicção, com confiança, com garra, com certeza que as coisas vão dar certo. E você tem que demonstrar, você tem que passar essa certeza, você tem que passar essa autoridade, você tem que transmitir isso para fazer acontecer. Então, vindo ao texto bíblico, Mateus 8:23, ele tem uma passagem assim. Então ele entrou no barco e seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar de uma forma onde as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Nessa passagem, eu quero ressaltar que Jesus dormia por quê? Porque ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe do final, do início, do meio, do fim. Ele é a ausência do tempo. Os discípulos seguiram Jesus e entrou naquele barco por quê? Jesus já sabia das tempestades, da turbulência, das coisas que iam acontecer. Tanto que a Bíblia fala
que se você quer me seguir, tome sua cruz e me siga. A gente vai passar por turbulência, porque a gente precisa transformar a nossa base, nossa estrutura, como eu falei no início do vídeo. Você precisa ter fé, precisa crescer nisso, você precisa entender o que é fé. Você precisa construir relacionamento com Deus. Eu começo a ficar até meio puto com algumas pessoas, que elas falam, começam a recitar uns versículos nada a ver, além do nada, mas não creem de fato na palavra de Deus, não buscam a Deus, falam Jesus te ama, vai com Deus, Deus é amor, mas não tem profundidade, não tem relacionamento, não tem entendimento, não é interessado por Jesus, não busca esse interesse por conhecer a palavra. E é isso que vai transformar a nossa vida, nosso ser, é isso que vai fazer a gente ter certeza, convicção, é isso que vai fazer com que a gente tenha base. Você precisa crer em Jesus. Antes de ter fé, você precisa crer, porque o crer é o conhecer. Conheceu, você pode decidir se você vai acreditar naquilo, se você quer seguir aquilo ou não. Primeiro você vai crer. Você acredita em Jesus, agora você vai conhecer. Conhecendo, você vai ter fé para seguir, baseado nas coisas que ele te apresenta, nas coisas que ele quer com você. Por isso que a gente tem que ser interessado por Jesus a vida inteira, porque é um relacionamento, é um crescimento. Pode ter coisas que a gente vai falhar, pode ter coisas que a gente vai se frustrar, enfim. Mas a gente tem que estar caminhando e crendo. Se você vem aqui buscar Deus, mas tem uma vida ao contrário disso, você não entendeu ainda. Então, esse é o ponto. Construir essa base. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui é uma das bases mais importantes para a nossa fé. É confiar em Deus. Toda vez que olhamos para Jesus, toda vez que buscamos a Deus, vai ter turbulências. Vamos ter desconforto. Vamos ter que tomar nossa cruz. Mas é ali onde vai estar a nossa confiança. É ali onde vai ter a nossa certeza. É ali onde as coisas vão acontecer. E quando nós entendemos das coisas, quando a gente entende de fé, quando a gente entende de propósito, toda a nossa vida pode mudar. Você pode, às vezes, querer mudar de profissão porque você viu que aquilo que você estava fazendo não tem propósito. Você pode... Eu era youtuber, fazia conteúdo de entretenimento, não vi mais propósito naquilo. Eu pensei, para que eu estou fazendo isso? Quem que eu vou ajudar? Qual que é o objetivo disso? Eu tinha um canal lá gigantesco de 80, 90 mil inscritos e eu larguei tudo porque perdeu sentido, porque perdeu o propósito. E hoje eu sou corretor porque eu vejo propósito nisso que eu faço, ajudar famílias, ajudar pessoas. Eu faço esses vídeos aqui com o meu canal pequenininho, porque eu sei que se tiver 2, 3 pessoas que vão assistir até o fim, já tô feliz, porque vai agregar, tá crescendo, tá me desenvolvendo como pessoa, porque eu tô buscando mais a Deus, eu tô me interessando mais por Jesus para fazer esses vídeos. Até ia falar no começo desses vídeos aqui, dar uma desabafada. Nossa, como é difícil. Hoje eu tive que organizar aqui, ó, liguei essa luzinha, eu tinha gravado um outro vídeo que não deu certo, parte técnica deu problema. Então tem as circunstâncias que a gente passa e eu faço esses vídeos e eu não ganho nada. Esse canal não dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. É uma das coisas que seria legal, né, monetizar esse canal e eu fazer algo sem nada em troca, ainda o YouTube me dá um dinheirinho, mas não acontece. Então, são coisas que a gente acaba tendo motivação para fazer pela... Olha lá, o gato não para. São coisas que a gente acaba fazendo pela fé. E ele vai aparecer aqui, ó. Até perdi o eixo do negócio. Mas aí, voltando, eu quero ler um versículo também que é voltado à minha parte profissional, que eu comentei da fé. E que você também pode se atentar a isso e ter uma atitude diferente. Em Lucas 5, do 4 ao 7, ele diz: Quando acabou de falar, disse Simão,
Vá para onde as águas são mais profundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançá-lo às redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Aí é outro testemunho até da palavra de Deus, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu sempre orei a Deus, falei: Deus, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me dedicando, porque eu sei que as coisas vão dar certo, sempre olhando para Jesus, sempre crendo, colocando toda a minha ansiedade, todo o meu medo nos braços dele, para que ele nos conduza da melhor maneira. Então, concluindo esse vídeo, eu quero que você entenda que a fé é a certeza. Você tem que crer em Jesus, você tem que crescer espiritualmente, você tem que construir relacionamento, tem que ser interessado por Jesus de fato, genuinamente, como se não, mas como se sim, você for o melhor amigo dele. Quanto mais a gente convive, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente questiona, mais vamos crescendo em fé. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa de fé? Você está com medo? Você tem alguma coisa no teu coração que você já tem convicção, certeza, já está visualizando o plano, já sabe os primeiros passos a ser dados? Porque às vezes a gente não sabe nem por onde começar, mas tem que dar o primeiro passo. Mas você já viu o final, você já tem a certeza, já tem a convicção, já está funcionando. Então é hora de você tomar uma atitude. Vai ter medo. Eu também tive medo quando eu pedi as contas. Pensa, eu estava ganhando bem, tinha um salário bom. E eu abri mão de tudo aquilo para poder trilhar essa jornada. Eu tive estratégia, tive planejamento, já tive uma organização, digamos assim. E isso a gente tem que fazer, não pode jogar os pés pelas mãos. E tem que lembrar que a fé sempre é um trabalho. Porque a Bíblia fala, a fé sem obras é morta. Então se você tem fé, mas não se dedica, não faz nada por aquilo, a fé é uma certeza. Então você tem certeza de que aquilo vai dar certo, como eu tive, que eu fiquei impaciente para começar logo a trabalhar no meu projeto. Então é aí que você tem que trabalhar, é aí que você tem que começar, é aí que você tem que se envolver. E é um processo. Bruno, eu não sei ainda o que eu quero, eu tô perdido. Não sei, eu não tenho certeza de nada. Aí você tem que começar a buscar a fé da certeza, sabe? Se envolver mais, ler livros, ser um questionador, ser um curioso, servir as pessoas. Comece a servir a sua igreja. Eu um bom período, servi assim, vivia dia e noite dentro da igreja. Lógico, hoje preciso até voltar mais a servir, uma coisa que tá nos meus planos. Comecei até a trabalhar demais, que é um ponto até errado, fraco meu, que eu confesso. Mas eu servia muito, eu estava envolvido, eu criava projetos, desistia de projetos, fazia outra coisa, desfazia. Ou seja, estava testando. Você tem que ter um período de teste, você tem que ter um período de curiosidade, você tem que ter um período de ler livros, de se envolver com pessoas, fazer coisas diferentes. E foi isso que eu fiz. Nossa, quantos canais no YouTube eu já criei aqui, gente? Quantas coisas na internet eu já produzi, já tive blog, já tive canais no YouTube, já empreendi, já tive loja de camiseta, já tive loja de capinha de celular que durou um dia. Comprei um monte pra vender na internet, no fim eu falei, eu não quero isso mais, doei as capinhas. Já tive várias histórias que só quem me conhece sabe que eu tava toda hora pensando e vivo pensando, sabe? Em coisas, em ideias, em projetos e para fazer acontecer. Então, se você não sabe o que fazer, tem que ser assim. Tem que testar, tem que aprender, tem que ser curioso, tem que se envolver, tem que servir. E depois que você tem certeza, as coisas começam a se alinhar. Bom, espero que... E tem que ter coragem, gente. Para todas as coisas que eu fiz, tem que ter coragem. Até esse canal no YouTube, algumas pessoas falam, nossa, Bruno, você fala tão bem na internet e tal. E eu tenho medo de começar, de falar e tudo mais. Comecei lá atrás, gente. Meu primeiro vídeo era eu tímido falando. Eu nem tenho, acho que mais esses vídeos, mas era eu quietinho falando, com vergonha, com timidez, sabe?
eu ia numa outra sala, em outro ambiente, porque a minha família não queria que minha família escutasse. Se passasse alguém perto, tinha medo. Eu criei uma nova rede social para ninguém ficar sabendo das pessoas conhecidas. Ou seja, eu fui fazendo, mesmo com essas estratégias meio malucas ali para ninguém ver, mas eu fui fazendo. Tem que fazer acontecer, gente. Tem que ter estratégia, tem que começar micro. Ah, mas ó, que nem uma coisa. Ah, mas eu não gosto de academia. Gente, eu comecei 20 minutos por dia caminhando, porque eu entendi que eu perdia muito tempo. E eu tive que inserir no meu meio tempo ali uns 20 minutinhos. Eu caminhava aqui perto de casa. Gente, eu não gosto de ler a Bíblia, eu tenho preguiça. Escuta, tem vídeo áudio. Ah, mas tem que ser uma hora. Não precisa ser uma hora, ler 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Diariamente. Coloca micro atitudes para as coisas que você quer fazer, que elas vão dar certo. Foi assim que eu fiz a vida inteira. Coisas que eu tinha dificuldade em fazer, eu colocava micro tarefas e elas aconteciam. Então você precisa fazer micro tarefas diárias para os seus projetos acontecerem. Essa é uma outra dica também. Nossa, esse vídeo ficou mais longo. Gravei o segundo vídeo, porque eu achei o primeiro curto. Deu 19 minutos. Esse aqui deu 20 e poucos. Tô lascado, gente. Espero que alguém assista até o final esse vídeo. Essa é a verdade. Se você assistiu até o final, eu dou assim, ó. Primeiro eu te agradeço demais por você estar aqui comigo. Sério. Eu até vou gravar um minuto a mais esse vídeo de agradecimento. Que já foi 22, vai 23. Assim, eu te agradeço demais a companhia aqui para mim. É muito importante saber que esses vídeos estão fazendo sentido. E comenta alguma coisa aí. Comenta um amém. Tá bom? Espero que tenham gostado. Eu fico grato pela sua companhia de novo. Quero agradecer. Para mim é uma honra ter você aqui. Eu amo fazer esses vídeos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é esses vídeos aqui. Porque, primeiro, que eu sei o quanto é importante a palavra de Deus na nossa vida e quanto pode ser transformador eu pregar um pouquinho da palavra e talvez influenciar você, mas que não seja através dos meus ideais, mas que seja através do que a palavra diz. E é isso que a gente tem que plantar no nosso coração, os ensinamentos de Jesus. Porque nós somos interessados por Jesus. Um grande abraço. Chega. Até mais.